A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde, sexta-feira. É uma alegria, pessoal, é uma honra, é um prazer enorme poder chegar até você mais uma vez, tá? Eu espero muito que você esteja bem, que você ainda esteja na fé. Nunca perca a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Apesar da luta, dos problemas, dos altos e baixos, que realmente, querido, a gente precisa enfrentar na vida. A vida, irmão, não é fácil para ninguém não, mas com Deus a gente vence tudo. Com Jesus a gente vence tudo. Como é que a gente mostra que a gente tem Jesus? É mediante a nossa fé, querido. Mediante a sua fé, de ouvir a palavra de Deus, de crer nos ensinamentos sagrados. Tem muitas pessoas à sua volta que não crê, tem gente que não gosta, tem gente que não acredita, mas você sabe que até aqui é a mão de Jesus, né, irmão? Que tem te dado força, te livrado do mal, te protegido, te guardado. Então, deixa de ouvir a palavra de Deus aí não. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos? Você que já está em casa, você que ainda está no trabalho, você que está nas firmas, onde você estiver, você dos fabricos, das lojas, seja aqui mesmo em Fazenda Nova, Fazenda Velha, ou então, pessoal, nos sítios e no distrito aqui próximo. Escuta aí a palavra de Deus, aumente mais aí seu rádio, pega uma garrafinha d'água lá na geladeira, pegue sua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus também. Se prepare, fique atento, fique ligado, fique esperto. Vem muita coisa boa aí pela frente, você não vai perder nada. Você não pode perder não. Então vamos lá, agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém. Vamos lá, é isso aí, nós estamos de volta. Eu tô com minha Bíblia aberta aqui, no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, no versículo 23. Eu vou ler primeiramente, pessoal, daqui a pouco eu explico, tá? Escuta aí, por favor, Daniel 3, 23. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós três homens amarrados dentro do fogo? Responderam eles ao rei: É verdade, ó rei. Tornou o rei e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Glória a Deus. Meus irmãos, se você alguma vez já leu essa palavra na Bíblia, você sabe, querido, que é uma palavra maravilhosa. Toda a Bíblia é maravilhosa, mas assim, não existe, meus irmãos, algumas histórias na Bíblia que enche os olhos da gente de alegria, enche o coração da gente de felicidade, e a gente fica abismado com aquilo ali. Então, é o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três jovens que não negaram a fé em Deus, não negaram o seu compromisso com o Senhor, e por causa disso, eles foram amarrados de pés e mãos e foram lançados dentro da fornalha acesa. Olha que coisa! Lançaram aqueles três jovens, querido, no fogo, o fogo aceso. E diz a palavra de Deus que lá dentro o Senhor esteve com eles. E eles andaram pelo meio do fogo, não se queimaram, não sofreram dano. E foi algo que encheu, minha gente, aquele povo, irmão, de temor. Ficaram todos maravilhados, porque isso nunca havia acontecido. Na verdade, é uma das únicas vezes na Bíblia, irmão, que a palavra de Deus fala de um livramento desse tipo, sabia, querido? De alguém ter sido livrado depois de ter sido jogado no fogo. Você imagina alguém ser jogado numa fornalha de fogo, irmão, e não sofrer mal nenhum, não sofrer queimadura nenhuma? Aqueles jovens, eles foram fiéis a Deus. Eles não abandonaram a sua fé, eles não soltaram a mão do Senhor, até porque a Bíblia fala, deixa eu explicar para você aqui. A Bíblia diz, pessoal, que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua muito alta e ordenou que todos se ajoelhassem diante daquela estátua quando ouvisse o barulho dos instrumentos. E aqueles que não se ajoelhassem diante daquela estátua deveria ser lançado imediatamente dentro da fornalha de fogo acesa. Nabucodonosor, ele era um rei, pessoal, que ele se sentia Deus.
Ele se achava Deus. Antigamente havia isso, né? O culto ao rei, inclusive até mesmo durante o Império Romano, né? O imperador romano, ele era considerado Deus. Havia o culto, irmãos, ao imperador romano também. E além disso, em muitas outras culturas também, o imperador, o rei daquela nação, ele também se considerava Deus. E Nabucodonosor não era diferente. Nabucodonosor, pessoal, ele era o homem mais poderoso daquela época no mundo inteiro. Não havia um que fosse mais poderoso que Nabucodonosor. Inclusive, Nabucodonosor criou para a sua esposa, né, os jardins suspensos, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Depois você dê um Google aí e pesquise direitinho, jardim suspenso da Babilônia. Foi esse Nabucodonosor aqui que criou, um homem muito poderoso. Aí diz a palavra de Deus que quando os instrumentos começaram a tocar, né, aquele povo, minha gente, se ajoelharam e ficou 3 homens de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam diante daquela estátua, diante daquela imagem, até porque um servo de Deus verdadeiro, irmão, ele só adora a Deus, né, querido? Ele não adora pessoas, não fica, irmão, bajulando pessoas. Isso é um pecado. A gente tem que adorar a Deus. E aí, quando Nabucodonosor viu aqueles homens de pé, Nabucodonosor chamou a atenção deles: ó, eu vou dar a oportunidade de vocês se ajoelhar de novo. Eles: não, vamos se ajoelhar não. Não, mas vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Não tem problema não. Se a gente for lançado na fornalha de fogo e a gente morrer, tudo bem, morreremos. Mas nós não vamos se ajoelhar diante dessa imagem. E aí o rei furioso, pessoal, mandou amarrar eles e jogou eles 3 imediatamente na fornalha de fogo. E aconteceu esse livramento que eu estou lendo para você agora. Você sabe o que é, pessoal, que essa palavra tem a ver com a gente hoje, nos dias atuais? Veja, o mundo que a gente vive hoje, se você parar para ver bem, querido, é uma grande fornalha de fogo. A gente está rodeado de coisas para nos ferir o tempo inteiro. Seja no trabalho da gente, seja dentro da nossa casa, seja na nossa vizinhança. Tem muitas pessoas hoje em dia mesmo, pessoal, que vivem ao nosso redor, que é fogo. Se a gente se aproximar, a gente se queima. E se eles vierem, irmão, para perto de nós, queima nós também, não é verdade? Tem problema que se levanta contra nós hoje, querido, que humanamente falando não tem solução. E a pessoa acaba como? Ficando louco, perde a saúde, fica depressivo, né, assim? Fica ansioso. É problema sério, querido. É luta que a gente enfrenta na vida que sozinho a gente não vence, a gente vai ser derrotado de qualquer forma, não é verdade? Mas se a gente se agarra com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos dá vitória. Se você se agarra com o Senhor Jesus Cristo, Ele vai livrar você até mesmo das fornalhas de fogo que as pessoas querem jogar você dentro. Até mesmo dos males certos que as pessoas querem jogar contra você, o Senhor Jesus Cristo vai te livrar. Agora lembre-se, preste atenção, ó. Por que hoje em dia Jesus ele não opera grandes milagres na vida das pessoas igual antigamente? As pessoas antigamente, pessoal, eles tinham um compromisso. Hoje em dia o ser humano não tem. E me perdoe falar isso, me desculpa, tá? Mas ó, hoje em dia, pessoal, não tem entrega. Antigamente as pessoas tinham entrega diante de Deus, as pessoas se entregavam. Ó o caso desse jovem aqui, ó. Eles eram jovens. Eles tinham, meus irmãos, uma vida longa pela frente. Você queria morrer queimado? Você que está me ouvindo agora? Eu tenho certeza que se alguém chegasse para você e dissesse: ó, ou tu me dá a tua casa, ou eu jogo tu nessa fornalha de fogo, a gente não ia pensar nem 2 vezes, não é verdade? Quem é que quer morrer? E logo queimado, meu Deus do céu. Quem é que deseja morrer queimado, não é verdade? Só que esses 3 homens, por amor à sua fé, eles não abriram mão, querido, da sua crença no Senhor. E ainda assim preferiram morrer queimado do que virar as costas para Deus. Hoje em dia tem pessoas que se diz cristão, querido, mas por causa de um trabalho não vai para a igreja. Sabia disso? Às vezes por causa, irmão, de uma dorzinha na perna, não vai para a igreja. Por causa de um familiar que chegou em casa: eita, hoje tem culto. Não, mãe, eita, chegou meu primo em casa, meu sobrinho que morava lá nos Estados Unidos, chegou em casa: ah, hoje eu não vou não. Infelizmente, não, hoje dá pra ir não. Eita, o tempo fechou, começou a cair o sereninho, a garoinha começou: ah, não. Deus tá vendo, Deus sabe, Deus tá vendo, Deus sabe. Deus sabe que tu é fraco. Deus sabe que a senhora é fraca, minha irmã. Deus sabe que o seu compromisso com Deus é mediante as circunstâncias. Quando as circunstâncias são favoráveis, você honra. Quando não são favoráveis, você não honra. Às vezes qualquer coisinha, qualquer negocinho: eita, eu disse que ia orar nessa madrugada. Ah, mas eu levantei tão cansado. Eita, vou orar não. Ó, Jesus sabe, pessoal, que nós somos pecador. Jesus sabe que nós somos falhos. Seja eu, seja você, nós somos falhos. Jesus, ele conhece. Está escrito no Salmo 103, o versículo 14, se eu não me engano,
Que a Bíblia diz assim, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele não espera, irmão, coisas grandes de nós, porque Ele sabe, querido, que nós somos pecador. O ser humano mente, o ser humano é fraco, o ser humano ele é inconstante nas coisas, não é verdade? Só que a nossa vida com Deus, irmão, a gente tem que levar a sério, querido. Se a gente não leva a nossa vida com Deus a sério, o que a gente vai ver, meu Deus do céu? O que é que tu vai ver na tua vida se tu não leva a tua vida com Deus a sério? O que é que você vai ver na tua vida se você gosta de ouvir um programa que nem esse, mas na hora que tem alguém reclamando, tu mete o dedo no rádio e desliga, fica com vergonha. Ah não, tô com vergonha. Tô com vergonha, eu sei que fulano não gosta de crente nem nada, então eu vou desligar o rádio hoje, vou ouvir o pastor Marco não, porque fulano vai ficar criticando, é melhor desligar, Meu Deus do céu, homem, que fé é essa, minha gente? Que fé em Jesus é essa que você tem, homem? Que está condicionada, querida, à ocasião, ao momento. Eu já vi muitos casos de mulheres de Deus, mulheres de fé, mulheres que eram fiéis a Deus de coração, irmão, se afastar dos caminhos de Deus por causa de marido, por causa de macho. Vê se pode. Como é que pode a mulher trocar Jesus por um homem? Como é que pode, querido, um homem trocar Jesus por uma mulher? Ah, eu não vou não, porque minha esposa não quer, não, porque não sei o que, não dá, não sei o que e tal. Como é que pode, meu Deus do céu? A gente tem que servir o Senhor Jesus Cristo e ser fiel a Ele a tal ponto, pessoal, de se preciso for, por amor à nossa fé, querido, a gente perder a nossa própria vida, mas por amor à nossa fé em Deus. É por isso que Jesus vai dizer, olha, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Lembra Mateus 16, 24, né? Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a vida por minha causa, esse vai salvar. Em outras palavras, é aquela pessoa que não nega, minha gente, a sua fé em Deus, irmão. É aquela pessoa que não nega o seu compromisso com Deus. O demônio, ele vai criar coisas, ele vai criar, minha gente, ocasião para você negar. Para você negar a sua fé em Deus, para você abandonar seu compromisso com Jesus. Porque se você não tem compromisso com Deus, Ele não é obrigado a ter compromisso com você também não, tá, minha gente? Deus é justo. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, mas Ele também é justo. Por isso que a Bíblia diz, não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então Deus é justo. Se você não leva seu compromisso com Deus a sério, se você esmurece por qualquer coisa, se você desiste por qualquer coisa, se você deixa a sua vida com Deus de lado, querido, por causa dos problemas do momento. Ah, hoje eu não vou para casa do Senhor não, que eu estou tão triste, sei lá. Hoje eu estou tão triste, hoje eu não vou não. Quer dizer, você só vai quando dá, é? Você só vai quando pode, então você não sabe quem é Jesus. Você pode estar na casa de Deus há 50 anos, você pode ser convertido, batizado, ter o Espírito Santo. Infelizmente, querido, você não sabe quem é Jesus não, irmão. Quem sabe quem é Jesus ama Ele acima de tudo, de pai, de mãe, de marido, de mulher, de filho, de primo, não é assim? De tudo, a gente ama Jesus acima de tudo. O primeiro mandamento da lei de Deus, não é isso, querido? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não é pela metade, não é só um pouco, não é 99%. É 100%, minha gente, é 100%. É por isso, querido, que tem muita gente hoje em dia que acha que Deus não existe, que Deus não abençoa mais, os milagres da Bíblia é só na Bíblia, que hoje Deus não faz nada mais e não sei o quê. O ser humano só quer ver a nós, irmão. O ser humano, pessoal, só quer receber, meu Deus do céu. O ser humano só quer proteção, só quer livramento, só quer não sei o quê. E o preço para pagar, não tem não? Na hora de pagar o preço, não tem não? É só ver a nós e acabou-se. Minha gente, nem as coisas daqui da terra vêm assim não, querido. Imagina que você precisa ir numa audiência. Aí quando você chega lá, né? Tá todo mundo lá sentado, daqui a pouco entrou o juiz. Ó, eita, o juiz entrou. Aí todo mundo tem que se levantar, né? Assim, porque o juiz chegou, né? Aí pronto. Aí você fica olhando e diz, eita, rapaz, eu queria tanto ser um juiz, ó. Eita, meu Deus, como eu queria ser um juiz. Eu acho que esse homem deve ganhar bem. Essa juíza deve ganhar tão bem. Essa pessoa deve ter tanto poder, tanta autoridade. Não, sabe uma coisa? Eu quero ser um juiz. Tudo bem, você querer não é pecado, né, pessoal? E o preço a pagar, você tem coragem? Noite sem dormir, estudando. Você tem coragem, querido, de pagar o preço? Muita gente não. É por isso que muita gente quer e não chega em canto nenhum, pessoal. Ah, eu fui no médico ali, ó, o doutor ali. Eita, rapaz, tratando o povo ali, ó, só mexendo na caneta. Eita, deve ser tão bom ser médico, tá numa salinha geladinha dessa e tal. E o preço a pagar, meu Deus do céu. Tudo nessa vida tem um preço, minha gente. Se você estiver passando, querido, na frente, irmão, de uma casa bem bonita e você ficar olhando, eita, que casona bonita, eita, vou ter uma dessa. Tudo bem, sonhar não é pecado, não é verdade? E sonhar também, pessoal, não custa nada, mas tem um preço a ser pago naquilo ali.
As coisas diante de Deus é do mesmo jeito, meus irmãos. É porque tem gente que não entende. As coisas diante de Deus têm um preço. Sabe qual é o preço? É a fé, irmão. É a renúncia. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras é morta, meu Deus do céu. A gente tem que mostrar a nossa fé mediante aquilo que a gente faz para o Senhor Jesus Cristo. Mediante a nossa perseverança, mediante a nossa fé. Você que está aí agora ouvindo o programa de rádio, seja homem, seja mulher, não desligue por nada não. Pode chegar quem for aí, pode dizer o que for, é você e Jesus. A sua fé com Deus, não é com marido, com mulher, com filho, com patrão, com empregado, não. É você e Deus e acabou, somos. Você não entende que Jesus é quem te sustenta, Jesus é quem te fortalece, Jesus é quem te abençoa, Jesus é quem te guarda, então pronto. Você não pode, querido, abandonar seu compromisso com Deus por causa dos outros, não. Quando vier a fornalha, quando vier a tempestade, quem é que vai te socorrer? Essa pessoa que tu tá com vergonha de ouvir a palavra de Deus por causa dela, não. Quem vai te socorrer é Jesus, meu irmão. Quando vier as doenças, quando vier os problemas, quando vier as lutas, quando vier os vales da sombra da morte, é só Jesus para socorrer nós, viu, irmão? Não é amigo, não é colega, não é vizinho, não, só o Senhor Jesus Cristo, só Ele. Então, tenha em Jesus uma fé firme. Aquela fé que você esteja em ponto a renunciar tudo para caminhar com Ele. Obedecer a Ele, fazer a vontade dEle. Só presta para Jesus, irmão, quem está disposto a fazer isso, querido. Aquela pessoa que serve a Deus, irmão, mediante as circunstâncias, eu faço o que pode, eu faço o que dá, Deus sabe, Deus entende, não sei o quê. Esse aí, irmão, não vê nada, nada. É uma vida diante de Deus morta, que não vai ver nada, não vai se cumprir nada. Mas aquele que serve o Senhor Jesus Cristo, irmão, e coloca Deus em primeiro lugar, independente de tudo, pode o mundo pegar fogo ao redor da pessoa, irmão. A fé da pessoa em Deus, querido, está de pé. A pessoa está ali, de pé na caminhada com Jesus. Esse aí não vai se abalar com nada, não vai se abater com nada. Vai ter dia que, infelizmente, você vai se sentir dentro de uma fornalha. Você vai sentir, querido, os seus problemas te cozinhando vivo. E se você não tiver com Jesus, você não sai dela não, sabia? Se você não tiver com o Senhor Jesus Cristo, você não sai desses problemas, você não vence. Vai ter dia que o demônio vai vir contra você. Os demônios, querido, vão te arrodear, jogando pensamento ruim na tua cabeça, te atentando para você fazer coisa errada. E se você não tiver agarrado com o Senhor Jesus Cristo, você também não vai vencer, minha gente. Você também não vai vencer. Lembre-se, essa palavra que você está ouvindo hoje é uma palavra forte, viu? É uma palavra forte. Mas sabe o que é forte de verdade, meu querido? É você passar a vida toda servindo a Deus de maneira errada e a sua vida ficar estagnada, não vê nada. Aí, meu amigo, é que é triste, viu? Aí é que é triste, pessoal. A pessoa serviu um Deus tão grande, né? E a vida da pessoa tá parada. A pessoa não vê nada. Aquela pessoa, irmão, não recebe nada na vida, nada anda, nada funciona. Ah, meu Deus, aí é uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que você, meu irmão, minha irmã, seja uma pessoa forte, seja uma pessoa abençoada, seja uma pessoa feliz. E qual é o caminho para isso? É você colocar Jesus em primeiro na sua vida, além de tudo. Pare o que você estiver fazendo na hora do seu compromisso com Deus. E aí Deus é fiel para honrar você. Deixa eu falar aqui um negócio. Você sabe por quê, pessoal? Aqueles países muçulmanos, os muçulmanos, né? São países ricos, são países prósperos. A Arábia Saudita, né? Assim o Catar. E muito desses países tem um sheik, tem uns petróleo, povo rico e tal, bem de vida, bem estável, não tem violência, não tem criminalidade, não tem nada. É um país rico porque as pessoas levam a sério, irmão, a sua religião. Ainda que eles sirvam a Deus, não que nem nós, eles entendem que Deus é Alá, né? Assim, o livro que eles têm, pessoal, não é a Bíblia, é o Corão, né? Ainda, querido, que muitas coisas têm a ver uma com a outra. Mas a religião dele é o seguinte, quando dá aquele horário certo, que toca as sirenes, irmão, eles param tudo que estiver fazendo, irmão, e vão se ajoelhar e orar. Tudo que estiver fazendo, eles param. Tudo, pode ser o que for. Ele para o que ele estiver fazendo para fazer uma oração. Ah, tô no trânsito, tô com a sirene, freia o carro. Desce do carro, se ajoelha, pode ser no meio de uma rodovia, pode ser onde for, no meio de um aeroporto, pode ser onde for, irmão, ele para e vai ali orar. Ou seja, a fé deles em Deus é primeiro, acima de tudo, de qualquer outra coisa que você possa imaginar. E é por isso, irmão, que é um povo rico, é um povo próspero, é um povo bem de vida. Imagina se nós fosse assim também, não seguindo a religião deles, mas eu digo assim, imagine, se você que segue o Senhor Jesus Cristo, você que segue, querido, a religião verdadeira, a religião que leva a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, imagine se você levasse isso aí a sério.
Imagine se você levasse o que você sabe sobre Deus a sério. Como não seria a sua vida, não é verdade, né, querido? Mas a gente acha, irmão, que Deus é que nem nós, que Deus entende, que Deus aceita nossas desculpas e que eu sirvo a Deus do jeito que dá, do jeito que pode e acabou-se e tal e tal. E aí, meus irmãos, a gente tá fazendo mal a nós mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na nossa falta de fé, não é verdade? A nossa falta de ação, a nossa falta, querido, de perseverança nos caminhos de Deus, que o Senhor nos ajude. Vamos orar, eu posso orar por você pode orar junto comigo aí. Você acredita de fato e de verdade, meus irmãos, que essa palavra é verdadeira mesmo? Apesar de ter sido, querido, uma palavra tão forte, mas tem vezes que a gente precisa ouvir, irmão, uma palavra forte mesmo, para ver se a gente desperta do sono da morte, né? Ah, pois tá bom, ore junto comigo aí então. É momento de falar com Deus. Ó meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, a palavra do Senhor foi lida, foi pregada, foi explicada, Senhor. E nós queremos, ó Deus, lhe agradecer, nós queremos render glória, Senhor, ao teu santo nome, porque não existe outro Deus além de ti, meu Pai. As coisas ruins, Senhor, que a gente passa, Deus, não é culpa do Senhor não, meu Pai, é culpa nossa mesmo. Às vezes o Senhor está preparado, Senhor, para agir, e o Senhor não pode agir porque não tem entrega, Senhor, da nossa parte. E aonde não tem entrega, meu Pai, também, Senhor, não existe milagre, Senhor. Também, meu Pai, não existe mudança aonde não tem entrega. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Pai, na minha falta de fé. Ajuda, Senhor, essa mulher de Deus, esse homem de Deus, que ouviu a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, nesse comecinho de tarde, sexta-feira, meu Pai. Entra na vida dela, entra na vida dele, Pai. Dai-nos força, Senhor, dai-nos fé, coragem, perseverança. Faça de nós homens e mulheres de Deus, meu Pai, verdadeiros, sinceros, Senhor. Que venha te amar, meu Pai, que venha te buscar, fazer a tua vontade, andar no teu caminho, Senhor, e nos conceda a tua graça. Senhor, nos dá uma tarde de sexta-feira maravilhosa. Abençoa, Senhor, o nosso final de semana, meu Pai. Que seja, Deus, um final de semana tranquilo, sossegado, abençoado. Nos livra de todo mal, toda coisa ruim, Senhor, e nos dê vitória. Consagra também, meu Pai, a garrafinha d'água, o copo com água, que algumas dessas pessoas colocaram sob o seu raio. Quem beber dessa água, que receba o milagre, receba a cura, receba a vida, e que sejam todos abençoados. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. E você diga amém, diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês, isso. Deixa um pouquinho aí para seus familiares, viu? Guarda essas palavras aí no seu coração, se de fato a senhora, o Senhor acredita que é tudo verdade mesmo. E lembrando também, pessoal, que hoje é sexta-feira, hoje vai ter culto na Igreja Nacional Santuário de Deus, da qual eu sou pastor, lá na cidade do Brejo, tá certo? Travessa Cleto Campelo, número 14, na entrada do bairro Morro da Ação. 7h30 da noite começa, 8h30 termina. Ah, pastor Mai, lá no Brejo é tão longe, fosse pelo menos aqui, pastor, em Fazenda Nova, minha gente. Não meça esforço para fazer as coisas para Deus, não. Faça. Coloque a sua entrega, a sua renúncia, o seu compromisso em primeiro lugar. Eu tenho certeza que você vai ver coisas maravilhosas acontecerem na sua vida, tá bom? E eu gostaria de lembrar também, pessoal, que hoje é dia 10, né? 10 de abril de 2026. Hoje é o dia, querido, da gente honrar esse nosso programa de rádio aqui. Se você diz assim, pastor Marco, mas peraí, de vez em quando eu escuto o pastor Marco pregar na rádio, eu gosto, eu sou um ouvinte fiel, mas eu não gosto quando o pastor fica falando que tem um programa para pagar, pedindo dinheiro ao povo. Minha gente, veja, esse programa que você está ouvindo, querido, ele é pago. E até aqui, a gente não tem um único patrocinador para esse programa de rádio. A gente não tem, você acredita? E se você duvida, sabe o que é que você faz? Você que é um comerciante aqui em Fazenda Nova, você que é uma pessoa que, graças a Deus, tem uma condição boa, Jesus tem lhe dado, posso lhe fazer um pedido? Mantenha esse programa no ar. Procura aí o menino, procura Humberto, que é o diretor aqui da rádio, né, pessoal? Procura André, diga, olha, o pastor Marco, quanto é o programa dele? Aí ele vai lhe dizer, é R$250. Aí sabe o que é que você faz? Paga lá o programa, mano. Paga o programa, você não precisa, querido, dar nenhum patrocínio na conta da igreja, nada. Paga lá diretamente onde está ele. Pode fazer isso diretamente onde está ele. Você imagina se algum empresário aqui em Fazenda Nova pudesse fazer isso? Não é verdade? Lá na cidade do Brejo, quando o nosso programa saiu do ar, por causa da pandemia, teve um rapaz lá no Brejo, pessoal, um rapaz novo, um rapaz jovem, ele tem uma lojinha de moto lá no Trevo de Brejo. Ele me procurou e disse, ó, pastor Marco, volta para a rádio. Aí eu, não, mas porque não tem patrocínio? Não, pastor, deixa que eu pago. E aquele jovem, pessoal, ele passou mais de ano pagando o programa de rádio sozinho lá na cidade de Brejo. Sozinho, ele ficou pagando o programa de rádio durante mais de um ano para que a palavra de Deus continuasse no ar. Veio um rapaz jovem, um menino novo,
O comércio dele, pessoal, não é nem muito grande não, é um comérciozinho simples, pequenininho, e Deus honrou a vida daquele jovem. Assim como Deus tem honrado, até porque, pra gente fazer, pessoal, alguma coisa para Deus, Deus não precisa dar nada a nós, Ele já tem dado demais, você entende isso? Por exemplo, você que é comerciante, você pode dizer, pastor, R$250 é muito. Quantos 250 você não tem na mão do povo que te deve e não quer pagar? Quantos prejuízos de R$250 você não já teve? Pelo menos uma vez na sua vida, irmão, você vai pegar R$250, querido, e vai fazer alguma coisa que importa, alguma coisa que interessa, para manter a palavra de Deus no ar. Lembrando que eu estou falando isso, é para você que é empresário, tá? E você quer manter esse programa no ar, você pode pagar o programa todo, pagar diretamente a Humberto, não tem problema não. Mas você que é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, diz assim, pastor, eu quero ajudar, pastor, mas eu só posso ajudar com R$10, com R$20, não tem problema não. O patrocinador da rádio, pessoal, é aquela pessoa, irmão, que patrocina todo mês, seja com pouco, seja com muito. Toda vez a pessoa vai ali e dá aquela ajuda. Então, você deseja ajudar a manter esse programa no ar? Você deseja, querido, manter essa chama acesa? Pega aí uma caneta e um papel, anota aí o número do meu telefone ligeiro, vá. Você vai ligar, você vai mandar um zap. Se você souber fazer Pix, fica melhor ainda, porque aí eu vou passar para você a chave Pix da igreja e você vai fazer uma doação diretamente na conta da igreja. Mas se você não sabe fazer Pix nem nada, tem problema não, pegue seu endereço, passa aí, ou então manda alguém passar, tá certo? E eu vou orar para Deus lhe recompensar de 3 maneiras, sabe como, querido? Abençoando o trabalho da sua mão, te livrando de prejuízo e não deixando nada faltar na sua vida, lhe dando muita saúde. Então, faça isso, tá? Pegou a caneta e o papel, anota aí meu telefone então, 98250-2473. O número é esse, 8250-2473. 8250-2473, aí você coloca o 9 antes, tá certo? O DDD é o 81, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço, um beijo. Papai do céu nos abençoe muito. Hoje à noite tem culto, caso você queira vir, vai ser um prazer. Inclusive você que pegou o telefone, se você tiver dúvida, minha gente, sobre o endereço da igreja, manda um zap, que eu mando a localização, mando a foto e tal. E vai ser um prazer receber você. Você que vai ligar, vai ajudar, manter essa chama acesa, ligue logo, não fique esperando para de noite, para amanhã, para tarde, não. Porque o nosso compromisso é hoje, dia 10 de abril de 2026, tá bom? Um abraço, um beijão a todos e até segunda, se Deus quiser, viu? Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Aqui tem poder de Deus, está cheio de glória aqui neste lugar. Aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem poder de Deus, está cheio de glória aqui neste lugar. Aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção. Aqui tem profeta igual a Elias, que tem ousadia pra desafiar. Ele joga água em cima da lenha, ele ora e Deus faz o fogo queimar. Aqui tem profeta igual Daniel, que com o poder do céu faz o leão dormir, pra vencer na luta o gigante bandido. Tem menino ungido igual a Davi. Aqui tem poder de Deus, está cheio de glória aqui neste lugar. Aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem poder de Deus, está cheio de glória aqui neste lugar. Aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção. Aqui nesta igreja tem homem de fé, que está sempre de pé pra lutar e vencer. Com autoridade, poder e unção, ele ergue a mão, faz o inferno tremer. Tem jovens valentes igual Josué, e gritando com fé a muralha caiu. E tem Gideão pra lutar com talento e vencer com 300, 120 mil. Aqui tem poder de Deus, está cheio de glória aqui neste lugar. Aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem poder de Deus, está cheio de glória aqui neste lugar. Aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção.
corajosa que enfrenta o perigo. Se alguém ameaça mexer com os seus, ela conta pra Deus e a todo inimigo. Tem Ruth, Noemi, tem Débora e Ana, mulheres que clamam e Deus abre o mar. E se não abrir, elas não desanimam, passam por cima, não são de Jeová.